Bem-vindo mais uma vez aqui no seu canal pelo YouTube, Ronaldo Lemos 42. Esse é o seu momento com Cristo, a hora da gente recarregar as baterias. Vamos falar do amor de Deus. Essa semana nós estamos caminhando no segundo livro de Samuel. É um livro que começa aí o reinado de Davi e as suas bênçãos recebidas da parte de Deus. Convido você então a abrir sua Bíblia aí no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, versículo 12 e 13. Que diz assim a palavra: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aleluia. O capítulo 7 do segundo livro de Samuel é um dos mais belos capítulos que eu já li do Velho Testamento. Eu não sei se você concorda comigo. É nesse capítulo que a gente vê uma demonstração de máximo respeito por Deus e pelos seus preceitos da parte de Davi. Israel, que teve um rei que reinou aproximadamente 40 anos, sendo o rei Saul, que desprezou as ordenanças do nosso Deus, agora vê um rei totalmente diferente, um governo totalmente diferente do que eles tiveram no reinado de Saul. Davi é um homem que coloca sempre as coisas de Deus em primeiro plano. Se você ler depois na sua casa o capítulo 7, no início, Davi vai até o profeta Natã e fala para ele que Deus lhe deu o descanso dos seus inimigos e agora ele habita numa casa de cedro. O cedro é uma madeira que todo mundo conhece, nós conhecemos, não tão muito valiosa hoje em dia como antigamente. O cedro era uma madeira de bastante valor naquela época e tinha também toda uma simbologia sobre o cedro. É citado em outros livros da Bíblia também. O cedro, quem tinha uma casa de cedro naquela época era príncipes, pessoa do alto escalão, pessoas que tivessem um poder aquisitivo alto, comerciante, pessoas que tivessem de fato condições para isso. E Davi chega para o profeta Natã e fala para ele a seguinte frase: olha, agora Deus me deu descanso dos meus inimigos, agora eu estou sossegado, eu habito numa casa de cedro, porém a Arca da Aliança não tem onde habitar, ela fica no meio do templo, ela não tem uma casa para ela. E Davi propõe fazer-lhe uma casa de cedro. Deus fala ao profeta Natã, perguntando: Davi, então vai me fazer uma casa de cedro? E Deus muito se alegrou com a atitude de Davi. Deus, a partir daí, ele faz um diálogo muito emocionante, dizendo que desde que ele saiu do Egito, ele nunca habitou em casa, nunca mais habitou. Ele que ordenou Moisés a fazer a tenda da congregação, pôr aliança lá dentro. Mas você vê que passou todo esse tempo, inclusive 40 anos do reinado de Saul, e ninguém tomou partido de fazer uma casa propício, de dizer assim: eu irei fazer uma casa para a Arca da Aliança. Dessa forma, Davi foi agraciado e o coração do Senhor se alegrou muito com a atitude de Davi, o respeito com que Davi colocou a situação. Ele se viu numa casa de cedro e ele vendo ele como uma criatura que estava naquela posição porque Deus o colocou, e ele vendo que o lugar onde Deus habitava, que era a Arca da Aliança, sendo tratado como um objeto qualquer. Ele demonstrou total respeito, amor e cuidado com a Arca da Aliança. Dessa forma, Deus o abençoou cada vez mais e se alegrava a cada atitude que Davi tinha, que era contrário, repito, à atitude que o antigo rei tinha diante das coisas de Deus. E os capítulos, na medida que os versículos avançam, Deus aqui, ele fala no versículo 12 e 13 para Davi que vai sair dele, da linhagem dele, o Salvador, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fala aqui no versículo 12: quando teus dias se cumprirem e descansares e morrer,
com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Tem um ponto muito forte também nessa nossa reflexão de hoje, a humildade de Deus. Observa que Deus, e outro dia eu estava pensando comigo, Jesus ele podia nascer em Paris, ele podia nascer em Washington, num lugar daquele tempo, já tinha cidades edificadas, cidades já tinha luxo, já tinha glamour, já tinha potencialidade, metrópolis. Jesus poderia vir de uma linhagem de um rei que fosse uma pessoa que ostentasse, que mostrasse o seu poder. Mas Deus, ele prioriza tanto a humildade que ele tirou o descendente de Davi é Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Davi era um homem que Deus tirou de trás da malhada das ovelhas. Deus tirou Davi do pastoreiro, do pasto, para se tornar rei de Israel e para sair da linhagem de Davi, o nosso Salvador, o meu Salvador e o teu Salvador. Deus ele prioriza aqui nesses 2 versículos a humildade. Na medida também que você lê esse capítulo, você vê que Deus se agrada da atitude de Davi como um homem que zela das coisas ligadas a Deus. A Arca da Aliança era o lugar onde Deus se manifestava para falar com aquele povo. E nenhum outro teve tanta preocupação em ter uma habitação para aquela arca, mais do que Davi, que manifesta agora sozinho, sem Deus lhe chamar e falar, faz uma casa de cedro para mim, para colocar a Arca da Aliança que é lá, que eu vou falar contigo. Davi, por si só, ele viu que merecia um lugar especial para a arca, porque o maior iria estar ali. Aquele que instituiu ele rei sobre Israel, sobre todo Israel, não poderia ficar na arca no meio do templo do relento. O respeito que Davi teve com a Arca da Aliança nos ensina muito. Nós precisamos ter mais respeito com o sagrado. O sagrado, as coisas ligadas a Deus. Tudo aquilo que nos faz pensar em Deus, nós temos que ter respeito. O amor ao próximo. Temos que ter mais observância em relação a esse mandamento que o Senhor Jesus instituiu como um novo mandamento. E Davi nos dá aqui uma aula de quanto temos que respeitar a Deus nos mínimos detalhes. Jesus é bem claro também no seu ministério. Aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei diante do meu Pai. Deus ama aquele que tem zelo para com as coisas de Deus, para com suas coisas, para com todas as coisas que têm ligação ao reino de Deus. Que você possa ter aprendido um pouco. Eu aprendi com esses 2 versículos. Afinal de contas, nós temos que cultivar a humildade. A humildade nós temos como maior professor o Senhor Jesus, que tudo tinha e nada teve. E era o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis e o dono de tudo. Que essa mensagem possa ter falado com você. Agora eu convido você a orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por completar aqui o nosso momento com o Senhor. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, que eles possam, Senhor, juntamente com todos, ter respeito e ter, Senhor, sensibilidade com as coisas do Teu reino, com as coisas do alto. E que possamos, Senhor, respeitá-lo, os Teus estatutos e a Tua aliança conosco, de uma tal maneira que nada venha atrapalhar, interferir. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã e de todos quantos ouvirem ou assistirem esse vídeo, que eles possam, meu Deus, se atentar a isso, a humildade acima de tudo e o zelo pelas Tuas coisas, Senhor, e o amor ao próximo. Em nome de Jesus é que te pedimos, amém. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Obrigado por cada dia você estar aqui comigo e replicar esse conteúdo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa e até o próximo encontro.